Olá, meus queridos, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do INAPcast, o podcast que vai trazer temas importantíssimos da advocacia, da preparação para o exame de ordem e para concurso público. Entretanto, nesse dia tão especial que ontem ocorreu a primeira fase do exame de ordem e tivemos aí excelentes aprovações, eu trouxe algumas jovens advogadas com OAB e tudo, para conversarmos juntamente com vocês um pouco sobre a preparação na segunda fase do exame de ordem e um pouquinho sobre o início da advocacia. E estou presente aqui hoje com uma advogada previdenciarista, viu? Sensacional, a Andressa Sales Carneiro. Pois, Andressa, vamos começar uma breve conversa para compartilharmos um pouco de conhecimento com aqueles jovens que estão aí já ansiosos e felizes, né, com a aprovação na primeira fase e vão aí para mais uma etapa de conquista e de vitória na segunda fase do exame de ordem. E eu lhe pergunto, Andressa, como foi a sua preparação na segunda fase do exame de ordem? Quais foram as suas maiores dificuldades? Compartilhe um pouco conosco um pouco da sua história de vida. Bom, Gustavo, a preparação com o INAP se torna mais fácil, né? Porém, a, a trajetória da primeira fase para a segunda fase, né, o lapso, é muito confuso, porque você sai de uma primeira fase onde são muitas matérias, são questões, você tem que fazer muitas questões, estudar muitos assuntos, e você, na segunda fase, vai estudar só um assunto, né? Uma matéria que você escolheu especificadamente. Então, assim, a minha grande e maior dificuldade foi isso. Meu Deus, eu vou ter que focar só em uma matéria, apesar de parecer fácil, mas é totalmente diferente a estrutura da prova, né? E aí são questões, é uma peça. E assim, é importante observar que na primeira fase nós podemos resolver questões em qualquer lugar. Você pode pegar na fila de um banco e você, através de aplicativos no celular, Sim. ficar respondendo questões, diferentemente da segunda fase, não é isso, É, a Andressa? segunda fase você tem que ter uma concentração maior, a preparação, o tempo é menor, então é bem mais complexo. Fora que você tem o vade-mecum, que você pode, né, ali vai ser sua fonte inesgotável de pesquisa, e você tem que aprender a marcar o vade-mecum, você tem que aprender o direito material, o direito processual, a fazer as questões, a identificar a peça, e são muitas peças, são poucas questões, mas a peça são muitas, então é muito conteúdo para você aprender também, apesar de ser só uma matéria, né. Andressa, eu digo muito para os meus alunos que durante a preparação da segunda fase, eles têm que ter intimidade, um vínculo afetivo com o vade-mecum. Sim. Muitas das vezes eu brinco que vai ser o namorado, o amigo, o companheiro. Às vezes o esposo ou a esposa vai ter que substituir pelo vade-mecum, né? E eu lhe pergunto, Andressa, você tinha totalmente esse vínculo com o vade-mecum, com a Constituição Federal, antes de vir para o INAP? Não, eu não tinha. Na faculdade, poucas vezes a gente assim, pôde usar durante os períodos o vade-mecum, né, tão a fundo como você tem que se usar na UAB. Então o vade-mecum ali é seu companheiro oficial, Companheiro de todas de as todas horas. as horas. Você tem que marcar ele, você tem que ler muito ele, porque é nele que você vai encontrar tudo o que você precisa. Ele vai lhe direcionar tanto para a peça e principalmente para as questões. Então, é muito importante você saber manuseá-lo e estudá-lo, porque você vai achar tudo nele. Você pensa que não Perfeito. vai, mas você vai encontrar. E quando você encontra, é a melhor coisa do mundo. E quanto mais vínculo você tiver, quanto maior afetividade você tiver com o seu vademecum, ou seja, quanto mais questões você trabalhar, quanto mais questões vocês desenvolverem, não tenham dúvida, mais fácil vai ser se tornar, mais fácil vai ser estudar na preparação da segunda fase do exame de ordem. E Andressa, qual foi o sentimento que você teve na sua primeira semana de aula na segunda fase inconstitucional? Nervosismo. Essa foi a palavra que define, a minha primeira semana. Eu fiquei muito nervosa. Eu tinha muito medo de não saber identificar as peças.
Eu tinha muito medo das questões. Então, assim, eu me dediquei bastante. Eu procurei seguir muito seus conselhos, você me ajudou bastante, e os demais professores. Então, apesar do nervosismo, do medo, eu consegui me adequar ao longo dos dias. Fui me adequando, mas até Sim, o com primeiro certeza. simulado, você vai com muito medo. Então, o material de questões que você prepara, aquele material de teórico, O guia de o peças, o guia de material peças. teórico. É, É é muito importante, importante os dois. Se você porque andar ali com eles, e assim, o primeiro simulado é o que mais traz medo, não é isso? sim. Mas é o que a gente sempre faz. Indicamos os alunos inicialmente, iniciar a sua preparação juntamente com o guia de peças. Que o guia de peças é um dos nossos cadernos específicos que vai ter o modelo de todas as peças processuais. E através desses modelos, vocês conseguirão, sem dúvida alguma, desenvolver uma peça processual. Não é E isso, Andressa? Gustavo, vou lhe confessar uma coisa, eu usei muito aquele guia de peças, muito nos simulados, gente, porque assim, eu não sentia confiança. E você pode chegar assim, sentir assim, meu Deus, falta 10 dias para a prova, 20 dias, e eu não tenho confiança, e ainda estou usando o guia de peças, o que é que eu vou fazer? Ali é só porque você realmente tem medo, você não consegue se desvincular. Mas no dia que você se der a chance, a oportunidade de se desvincular um pouquinho do guia de peças e tentar fazer sozinha, como eu fiz isso, você vê, meu Deus, é muito. Você sabe, você sabe. Uma vez me pediram um conselho, me perguntaram como eu tinha feito, e eu falei: solte o guia de peças um pouco, já mais para o final, né? Porque no começo você vai usar muito, e tente. Só tente fazer como se fosse o dia mesmo da prova. E vai tudo fluir, vai tudo sair como esperado. Depois, quando vem a nota do simulado, quando vem a nota da própria OAB, você se surpreende. Porque você pensa que você não vai conseguir, que você não sabe. E isso é a última coisa que você deve pensar, que não vai conseguir. Porque você vai conseguir sim. Você vai, você está sendo preparado pelos melhores profissionais, pelos melhores professores. Então, só confie neles. Não tente procurar outro método, outro meio. Confie no INAP, confie nos professores. O material é excelente. Então, não tem por que você não passar, Perfeito. entendeu? Andressa, sobre o grupos de estudos, observei que você teve um grupo de estudos que todos foram aprovados no exame de ordem, né? Por incrível que Sim. pareça, todos já estão advogando, todos já estão com a sua OAB em mãos. E aí, Andressa, compartilhe um pouco sobre a experiência de ter um grupo de estudos na preparação da segunda fase do exame de ordem. Olha, compartilhar conhecimento nunca é demais. Então, assim, você tem que estar aberto a isso. Não ter vergonha. O meu grupo de estudo foram 9 pessoas. Os 9 passaram na OAB. Eu fico muito feliz. Eu gosto muito de sempre falar desse assunto, porque é um assunto que me deixa extremamente feliz. Que todos os meus amigos, amigos do INAP, não foram de fora. Criamos o vínculo no INAP. Então, todos passaram. Então, a gente se ajudava muito. Às vezes, o que uma pessoa sabia, a outra não sabia, e compartilhava o conhecimento ali, e ajudava na hora de identificar uma peça, as questões. A gente era o dia todo falando no grupo, tirando dúvidas e se ajudando muito. Então, foi muito importante. É muito importante a pessoa, você, futuro inapiano, ter um grupo de estudos. Sempre vai. Na primeira semana não tem como, mas ao longo dos tempos você vai conhecendo outras pessoas. E quando todos estão no mesmo propósito, fica mais fácil. Podemos verificar aí que o INAP é uma família, né? E Sim. isso, através do INAP, a gente consegue criar um vínculo afetivo muito grande com os amigos da sala, com os colegas da sala. E a Andressa, em especial, com esse vínculo afetivo, hoje ela tem uma grande parceira na advocacia, não é isso, Maê? É isso, é a Maísa, A Maísa. a minha sócia, hoje é minha sócia, e não pôde estar aqui presente, mas ela morou 6 meses comigo. Nós estudamos 6 meses, 3 meses de primeira fase, Uau, 6 meses foi morando juntas, se juntas, preparando para a se OAB. preparando para Conte um pouquinho. exclusivamente para a OAB. Foi muito importante ter a Maísa ao meu lado nesse momento, porque a gente se ajudava muito. A gente estudava de manhã, estudava à tarde e vinha para o INAP à noite.
E aí era o dia inteiro e esse ciclo se repetindo, primeira fase e segunda fase. Então, assim, foi muito importante. A ajuda dela, nós duas nos ajudávamos muito. E aí complementou com o grupo de estudo. Então, tudo fluiu muito bem. Ela tirava minhas dúvidas, eu tirava as dúvidas dela, e a gente sempre se ajudava. A Mais era noturna. Ela chegava do INAP, ela estudava ainda. E eu ia dormir. Aí, quando ela estava indo dormir, eu estava acordando para estudar. E aí a gente ficava no final de semana nisso, e no meio da semana nisso, e se ajustando uma a outra. E deu certo. Deu muito certo. Perfeito. Ambas hoje são sócias, não é Sócios, isso? somos sócios. Ambas, eu já observei que ambos estão trilhando aí pela carreira do direito Sim. previdenciário. E Maísa, Andressa, perdão, a Maísa é sua sócia, né? Andressa, compartilhe um pouco como está a sociedade, como é que está hoje a advocacia, o início da advocacia. Bom, Gustavo, o início da advocacia é muito desafiador, a princípio. Então, mas muito gratificante, porque você ajudar, fazer a justiça, né, para outra pessoa e ser reconhecido por isso é muito, muito gratificante. A gente, quando ganha uma causa, quando ajuda a outra pessoa, né, somos previdenciaristas, então sempre estamos aí no campo rural, urbano também, mas rural principalmente, que a gente vê que vai poder ajudar e vai conseguir realizar um sonho de uma pessoa, é muito importante para a gente isso, a gente fica muito feliz. A gente está aí nesse nicho de procurar sempre se especializar, procurar sempre ter um vasto conhecimento na nossa área. Nós estamos investindo muito nisso, muito em cursos, em conhecimento, para justamente ajudar a outra pessoa, o nosso cliente, né, satisfazê-lo e ganhar nossas causas, né? Estamos Com aí. certeza. Mas é isso, a advocacia é um amor que a gente tem em fazer a justiça, em ajudar ao próximo a conseguir o seu direito, conseguir o seu benefício, né, isso Sim. na área previdenciária. E desde já eu lhe faço um convite aqui, vamos oficializar um convite para depois você vir novamente para o Inapcast para a gente discutir um pouco sobre algum nicho do direito previdenciário juntamente com você e a Maísa. Pronto, o Combinado? convite está aceito. Pode combinar e marcar, já está aceito. Vamos adorar. Será um prazer falar sobre um pouco mais do previdenciário, que é uma área que estamos apaixonados. Pois, Andressa, fico muito feliz em ter esse momento com você, em compartilhar um pouco da sua vitória, da sua luta na advocacia e nos estudos, e mostrar para todos que é através do estudo, que é através da dedicação que você vai conseguir a sua vitória e a sua aprovação. Andressa, muitíssimo Eu obrigado. que lhe agradeço e quero deixar uma mensagem aqui para os futuros inapianos de, como você falou, é muita dedicação, muito esforço, mas, gente, não esqueçam do principal, que é a fé. Eu sempre toco nesse ponto, eu sempre toco nesse assunto em todos os lugares que eu vou e para todos que me perguntam, porque você ter fé é incrível. Você pensa que não vai passar, você pensa que não vai conseguir, mas tenha fé. Deposite tudo nas mãos de Deus, fazendo sua parte, é claro. Mas tenha fé, deposite nas mãos de Deus que tudo vai dar certo. Tudo na sua vida, tanto a aprovação, tanto a advocacia, tudo, tudo na sua vida, viu? Eu lhe agradeço muito, Gustavo, pelo convite. Me sinto muito honrada, me sinto muito feliz pelo reconhecimento e muito obrigada. Eu que lhe agradeço, Andressa. E agora convidamos mais uma advogada especial para compartilhar um pouco também da sua trajetória, do seu desenvolvimento na sua preparação na segunda fase do exame de ordem. Convido Ana Vitória Vitorino de Paula Araújo. Olá, Ana Vitória, tudo bem? Oi, professor, tudo bem? É sempre um prazer estar aqui dialogando com o senhor. Fico muito feliz com isso. Ana Vitória, eu gostaria que você compartilhasse um pouco conosco sobre a sua preparação na segunda fase do exame de ordem, não é isso? Logo, tivemos aí ontem a primeira fase do exame de ordem e teremos novos alunos trilhando essa jornada de preparação
não é isso? Na segunda fase do exame de ordem. Portanto, eu gostaria que você compartilhasse um pouco a sua história de vida, a sua história de preparação, podendo explanar um pouco tanto da primeira fase como da segunda fase. Na primeira fase, já estava aqui no INAP, já fazendo curso. O que eu vejo aqui no INAP é que tanto na primeira fase quanto na segunda, a gente tem um direcionamento enorme sobre quais assuntos estudar. Principalmente na primeira, são muitos assuntos, muitas matérias, e esse direcionamento conta muito para otimizar os estudos. Fico feliz. Então, você se preparou conosco tanto na primeira fase como na segunda fase, Na não foi segunda. isso? Que legal, muito bom saber disso. Na segunda fase, qual foi a sua maior dificuldade? Qual foi o seu maior medo na sua preparação? Na segunda fase, eu acredito que o meu maior desafio foi criar confiança. A confiança em si mesma, em ter segurança. Foi muito difícil para mim acreditar que ia dar tudo certo, que aquela prova era minha. E assim, foi uma dificuldade muito grande emocional. Eu digo muito que a OAB, para mim, foi mais uma prova sobre emocional do que sobre conhecimento. Então, assim, ali na primeira semana de segunda fase, meu Deus, é desesperador. Você pensa que não vai dar conta de tantos assuntos, tantas coisas para estudar, mas com controle emocional, com calma, você vai se adequando, as coisas vão se encaixando e vai dando tudo certo. Gostei muito da Ana Vitória tocar nessa parte do emocional, do lado emocional. O lado emocional, consequentemente, é algo que acaba atrapalhando, que acaba dificultando. Eu digo mais, todo o nosso percurso, todos os nossos cadernos de treino, guia de peças, material teóricos, vão levar você até a aprovação. Nós temos aí a aplicação de 7 simulados específicos no decorrer do curso. 7 simulados que vão fazer você treinar como se fosse no dia da prova. E vocês precisam ter autoconfiança. Confiar no potencial de vocês. Se vocês chegaram até aqui no início da preparação da segunda fase, não tenha dúvidas que vocês têm capacidade, que vocês estudaram e que vocês se dedicaram para estar até aqui. Então, vamos juntos, vou segurar na mão de vocês e vou levar vocês até a aprovação. Ana Vitória, primeira semana, aquele semana de medo, de ansiedade, de nervosismo. E como foi o decorrer da jornada? Teve grupos de amigos? Como foi a sua prática na realização dos simulados? Aquelas metas específicas que tinha? Conte um pouco. Passar da primeira semana com tudo se encaixando, né? Você se acalma. Basicamente, como eu tive o privilégio de estar me formando agora, então eu tive essa oportunidade de apenas estudar. Eu acordava de manhã e já era para estudar. E assim, o estudo da segunda fase é muito diferente do da primeira. Aqui, para mim, foi praticar e praticar até a mão cansar. Então, Secou alguma caneta? sequei. Sequei várias. E assim, secar a caneta, meu Deus do céu, é muito bom. É gratificante, né? É Quando a gente vê a gratificante. caneta ali acabando de tantas peças e questões produzidas, né? Isso, Ana Vitória? E assim, a questão das metas, né, que o senhor passa, é muito importante também seguir. Primeiro, é passado para a gente copiar a peça que talvez, né, seja a do simulado. Então, assim, é muito importante cumprir as metas que o professor Gustavo passa e não atrasá-las. Assim, a grande questão aqui também é você não acumular conteúdo. Não acumular conteúdo, porque isso vira uma bola de neve e vai chegar a semana da prova, que é a semana que é para você estar revisando e você vai ter que estar ainda pegando o conteúdo que já era para ter sido estudado. É importante você mencionar acerca das atividades iniciais, né? Isso que é mandar copiar algumas peças processuais do guia de peças. E muitos alunos menosprezam. Ah, eu vou copiar uma peça processual. Será se eu vou aprender a copiar? E sem dúvida alguma, o passo a passo que nós iremos passar a vocês é para levar vocês até a aprovação. E Ana Vitória, você cumpriu todas as metas?
Eu confesso que algumas não, mas, hoje eu sei que, apesar de não ter cumprido com todas 100%, porque do meio para o final vira aquela correria, às vezes você não consegue realmente cumprir, mas o esforço para cumprir a meta, Quantos ela por tem que cento ser feito. cumprido? 90%. Olha aí, perfeito, Ana Ainda tem a Vitória. meta da leitura da Constituição, que foi um erro que eu tive na primeira vez e não repeti na segunda vez. Ok, na segunda vez quando você foi para a repescagem, não é isso? Exatamente. Mas cumpriu, não é isso? As Cumpri, metas, deu tudo certo. refez várias atividades e conseguiu chegar aonde poucos conseguem, mas você é especial, você se dedicou, você deu o seu melhor e hoje você está colhendo tudo o que você plantou, tá bom, Ana Vitória? Não tenha dúvida disso. Compartilhe um pouco conosco como é que está o início da sua advocacia. Sei que Bom, você já está aí dentro do escritório, não é isso? Já trabalhou aí na assessoria jurídica de uma respectiva hospital. Qual é a sua expectativa da advocacia? ele é realmente deixa a gente bem perdido, com medo, e esse começo não tem sido diferente. Eu tenho buscado bastante me mexer, sair de casa, ser vista, andar também com outros advogados Se que já me apresentar como conhecem. advogado, isso é muito Exatamente. importante, com toda certeza. Criar esse vínculo, criar essa amizade, buscar sempre o conhecimento, não relaxar. Da mesma forma que você estava se dedicando na preparação da segunda fase, você vai continuar se dedicando após a aprovação. Só que suas metas agora serão diferentes, serão ter conhecimentos processuais para advogar e captar clientela, não é isso? Sim, e assim, não só o network com, vou fazer network só com quem é da minha área, não. Faça também com outras áreas, porque de repente aquela pessoa te indica. E é muito importante essa relação de parceria entre os advogados. Parabéns, Ana Vitória. Muitíssimo obrigado por comparecer, por compartilhar esse momento conosco, tá bom? Sucesso na sua jornada. Sabes que pode contar sempre comigo. Estamos aqui, o INAP está sempre de portas abertas a você, tá bom? Eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz com sua mensagem convidando. E o INAP, para mim, é referência de realmente uma família. Vocês acompanham a gente na primeira, na segunda fase, no pós-advocacia, estão sempre perguntando como tá. Fica a relação realmente de amizade e de apoio. Então, eu que agradeço. Novamente, gostaria de convidar mais uma advogada, mais uma jovem advogada, recém-advogada, que foi aprovada aqui no INAP, a segunda fase em constitucional, e hoje aí está na sua trajetória da advocacia. Áquila Nascimento Alves Mota. Olá, Áquila, tudo bem? Olá, Seja professor muito Gustavo. bem-vinda. Muito obrigada. Para mim é um prazer estar participando desse momento, né, e trazer aqui um pouco, como foi a minha preparação e tá motivando também os alunos que conseguiram aí essa aprovação na primeira fase e vão fazer a segunda fase agora do exame 40. Aquilo aí tá com pouco tempo, né? Esse que veio do Rio de Janeiro para ficar e para permanecer no nosso Piauí. E Aquila, eu gostaria que você compartilhasse um pouco conosco como foi aí a sua trajetória na preparação, quais foram os seus desafios, suas dificuldades, os seus medos na preparação na segunda fase do exame de ordem. Para mim, eu digo que a segunda fase foi a mais tranquila, porque eu já tinha vindo da primeira de algumas reprovações, né, e aí, a primeira semana ali quando eu cheguei, que eu vi que eu estava me preparando já para a segunda fase, para mim foi um alívio muito grande. Muito feliz em Muito saber grande, eu disso. fiquei muito feliz mesmo. Então eu já cheguei ali com aquele gás, com aquela vontade, né, de querer passar, eu coloquei na minha mente que eu ia conseguir passar, e para mim, assim, acho que foi uma sensação de alívio mesmo. Para mim, eu acredito que a parte mais difícil foi na última semana. O O nervosismo, a nervosismo da última semana, a ansiedade. ansiedade, assim, eu acho que foi a parte mais difícil, mas, assim, eu sempre pedindo para Deus, colocar no meu coração que eu conseguia, né, e eu colocava na minha mente que eu ia conseguir, e foi assim. É, como a Andressa já tinha mencionado anteriormente, fé é Exatamente. muito importante. É E eu muito até importante confiar em coloco Deus. alguns versículos bíblicos motivacionais em alguns dos meus slides, lá no finalzinho do slide,
para tentar dar uma motivação maior para os alunos também nessa preparação, né, Áquila? Sim, com Áquila, certeza. qual foi a sua maior dificuldade? E Então, assim, como foi a sua primeira semana, você já compartilhou que foi de alegria. sim, sim. E no meio da trajetória, quais foram as suas maiores dificuldades na preparação da segunda fase? Acerca das metas, dos simulados, você cumpria todos os simulados? Eu procurava cumprir. Confesso que algumas coisas, assim, eu não consegui, mas eu tentei dar o meu máximo e fiz o que eu pude fazer, que estava assim no meu que eu consegui encaixar no meu tempo, né, eu consegui fazer e deu certo. Perfeito, Áquila. Então, dos simulados presenciais, foram 7 simulados presenciais Uhum. com 7 peças diferentes, além das demais 14 peças indicadas, passadas para serem trabalhadas em casa. Uhum. Das peças processuais, dos simulados presenciais, você participou de todos os simulados? Sim, participei. Eu acredito que teve um que eu fiz, em casa, né. Eu não consegui vir, mas dos outros 6 eu consegui participar de todos. E assim, a minha maior dificuldade foi a insegurança, eu acho que isso acontece com todo mundo, né. Eh, a gente tem o guia de peças, né, e nos simulados, assim, eu tive uma dificuldade de me desapegar do guia de peças, mas eu fazia o máximo para eu não usar ele. Assim, aí quando eu via que eu tinha alguma dificuldade, né, eu ia lá, dava uma consultada, mas é normal isso acontecer, gente. Sim, Não se sim, sim. preocupem, vai dar certo. A gente se desapegar um pouco do guia de peças, para quem não sabe, o guia de peças é um modelo de todas as peças processuais. E esse modelo contém todas as fundamentações jurídicas que podem provavelmente cair na estruturação da sua peça processual. Portanto, é importantíssimo vocês aprenderem a usar e manusear o guia de peças. E é um dos materiais que também tem que ter o momento certo de desapegar, né, Áquila? Exatamente. Porque senão você vai cometer o erro de fazer toda a peça processual somente com o guia de peças. Isso não pode ocorrer de fato. Áquila, e as metas de questões? O que você tem a dizer das metas de questões? Uhum. Bom, eu tentei realizar, assim, as que estavam ao meu alcance, eu consegui fazer, né, e com relação às dúvidas, eu buscava sanar minhas dúvidas em sala de aula. Eh Pelo celular, assim, não foram tantas, eu confesso. Eu tirei com os professores, porque o que eu tinha de dúvida eu lia em casa, né, eu pegava os slides, lia em casa, ia pra aula e o que eu tinha de dúvida eu procurava sanar em sala de aula com os professores. Então eu acredito que, isso foi algo que foi particular meu. E assim, Perfeito. Então, eh importantíssimo sanar as uhum, dúvidas em uhum. sala de aula, não é Sim, com isso? certeza. Perfeito. E algo assim que eu acho muito importante frisar é que muita gente vai pensar assim: "Ah, mas essas peças foram mais cobradas, eu vou focar nelas". Não, gente, estudem para todas as peças, porque é uma surpresa a prova da OAB, né. Você às vezes acha que: "Não, essa aqui foi cobrada mais, provavelmente vai ser cobrada na prova", mas chega lá, né, pode ser outra coisa que você, estudou, mas não estudou o tanto que deveria ter estudado. Lógico, temos aí as 5 peças mais cobradas pela FGV, como também sempre temos aquelas apostas nos finalmente, não é isso? E você, Atila, o que você acha das apostas? Você acha que deve focar somente em estudar as apostas? Ou temos que nos preparar, estar firmemente preparado para qualquer peça processual? Não, com certeza a gente tem que estar preparado para qualquer uma. Se por acaso você quiser focar em alguma, porque geralmente os professores na última semana, né, eles dão a aposta deles. Então deixa para você fazer isso ali na última semana, né? Se quiser fazer focar em alguma peça, deixa para fazer isso na última semana. Não faça o seu curso todo pensando só em focar no final quando aparecer as apostas. Pelo amor de Deus, gente, foca em todas as peças do início do curso. Estudamos todas as peças ou não estudamos, Estudamos Áquila? todas, todas mesmo. Qualquer um que caísse estava preparado ou Qualquer uma que não? caísse eu estava, sim, Olha aí! com toda certeza. Muito feliz. Aquila, eu gostaria de partir um pouco para saber como é que está o seu início da Uhum, advocacia. Está no escritório, não uhum, está? Como está se saindo? Como está se uhum. desenvolvendo? Quais são as suas maiores dificuldades ou os seus medos, os seus Uhum. anseios?
Então, eu comecei um estágio já depois que eu tinha me formado, né, no escritório. Eu já tinha estagiado anteriormente, mas tinha sido no TJ, porém eu não tive, assim, uma base de como era a advocacia na vida real. E eu fui ver exatamente isso no escritório. No início, a advocacia era algo que eu sempre quis, mas eu percebi que eu estava fugindo um pouco disso por insegurança, eu tinha medo de como é que seria, né, porque, assim, até então eu não tinha uma base, um exemplo de como é a advocacia na vida real. Então eu estava meio que fugindo disso, mas com aquele fogo sempre ardendo aqui no meu coração. E quando o escritório me deu essa oportunidade, foi uma virada de chave na minha vida. E foi quando eu consegui realmente a minha aprovação na OAB. E hoje eu percebo que é algo que eu realmente quero, porque eu sempre quis ajudar pessoas, né, e a advocacia é isso, é ajudar o próximo, é levar alegria ali para aquela pessoa, né, não é só medicina que você vai ajudar a vida do outro não, gente, a advocacia também. Eu acho que as profissões elas se completam, né, não é uma melhor do que a outra. Então, a advocacia é isso, é levar também ajuda ao próximo, levar amor, e é isso. Com certeza. E como costumam dizer, né? Quando o médico comete um erro, para quem é que ele corre? O É para o advogado. advogado, sem dúvida alguma. Exatamente. Pois, Áquila, muito feliz em ter você conosco, em compartilhar um pouco da sua trajetória, da sua vida, tá bom? Te agradeço bastante pela presença. Eu que Muitíssimo agradeço por obrigado. esse momento, fico muito feliz e muito grata em estar revendo também, né, o senhor foi meu professor, assim, foi muito importante, e na minha aprovação, e é isso, muito obrigada mesmo. Espero que vocês tenham gostado do respectivo bate-papo, da nossa mesa de bate-papo, com diversas vidas, diversas histórias de preparação na segunda fase. Espero que isso ajude cada um de vocês. Um forte abraço. Conte sempre com o Inapcast. Até mais!